Kevin Durant, Russell Westbrook e James Harden no mesmo time. 3 MVPs da liga que juntos não conseguiram ganhar nenhum título. Hoje, o Times da NBA conta a história do Oklahoma City Thunder, o OKC. O Thunder chegou em 2008 ao estado de Oklahoma, mais precisamente em Oklahoma City. Mas essa história começou muito antes, porque a franquia já existia e o período anterior consagrou um dos times mais queridos da NBA. O Seattle Supersonics foi o time da cidade de Seattle, no estado de Washington. A cidade que fica bem próxima da divisa entre os Estados Unidos e Canadá tem fortes ligações com a indústria aeronáutica. Daí o nome Supersônicos, ou apenas Sonics para os torcedores. Liderados por jogadores como Lenny Wilkes e Spencer Haywood, os Sonics mostravam personalidade desde cedo. Mas a era mais vitoriosa começou ali no meio dos anos 70. Na temporada 74-75, com a lenda Bill Russell como treinador, o Seattle Supersonics chegou aos playoffs pela primeira vez. Comandados pelo armador Fred Brown, os Sonics foram campeões do Oeste em 78, mas perderam nas finais da NBA para o Washington Bullets. Em 1979, enfim, veio o primeiro e único título da equipe do Seattle Supersonics. A final foi uma revanche contra os Bullets em uma série de 5 jogos. The Seattle Supersonics capture the NBA championship by dethroning the Washington Bullets in 5 games. E aquele time do Seattle Supersonics contava com Gus Williams e Jack Sikma, além de Fred Brown. E os 3 tiveram suas camisas aposentadas em Seattle. Como eu disse, aquele foi o único título de NBA dos Sonics. Os anos 80, inclusive, não foram tão bons por lá. Mas esse era um time que não precisava de títulos para chamar a atenção. E o primeiro showman da franquia chegou no draft de 89. The Seattle Supersonics select Shawn Kemp. Se tinha uma coisa que Shawn Kemp fazia era entregar entretenimento. Um dunker nato. É quase impossível pensar nas melhores jogadas da NBA nos anos 90 sem pelo menos uma do cara. E para melhorar, ele é o jogador favorito dele, o mensageiro do caos, Rômulo Mendonça. O jogador favorito é o Shawn Kemp, que era um ala pivô. O apelido que ele ganhou de um locutor que narrava os jogos do Seattle, que era o Calabro, era Rain Man, que era como se fosse o soberano. Né? E realmente ele voava, ele tinha uma defesa muito forte. Era um puro espetáculo, ele fazia uma sintonia muito grande com o Gary Payton. Mas o meu preferido realmente era o Shawn Kemp. Ele era um verdadeiro show mesmo. Toda semana, não tinha uma semana que não houvesse uma jogada de destaque, uma enterrada, uma ponte aérea do Shawn Kemp. É um dos grandes showmans da história da NBA. Mas eu lembro de numa enterrada em playoffs de 92, contra o Golden State, que ele enterra na cara um jogador, chamava Alton Lister. Ele desaba no chão e o Kemp ainda provoca no chão de um jeito que nos tempos atuais ele teria recebido certamente uma falta flagrante. Mas naquele momento havia essa permissão, entre aspas. Essa enterrada é icônica. Eu imagino que do ranking de grandes enterradas e também de grandes reações da NBA, não tem como não colocar essa como uma das principais. O Kemp pediu, o Payton também. Conexão pro Kemp. Enterrada brutal! O Kemp. O Lister tem família. Memórias póstumas do defensor do Golden State. Shawn Kemp. Que homem feroz, feroz! Já deu pra entender porque o Rômulo Mendonça era tão fã daquele Seattle Supersonics, né? O sucesso daquele time dos Sonics nos anos 90 se baseava muito em 2 jogadores. Um era Shawn Kemp, claro, e o outro era um armador que tinha sido draftado em 1990. The Seattle Supersonics select Gary Payton from Oregon State. Gary Payton, campeão da NBA em 2006 pelo Miami Heat,
9 All-Star Games nas costas, líder histórico do Seattle SuperSonics em assistências e um especialista em defesa. Foi eleito defensor do ano da NBA em 1996. Credenciais que lhe renderam o apelido de The Glove, a luva. Nem no comercial de 75 anos da NBA o cara deu mole. Not again. Where you think you going? Gary, You can't get by me. they call him the glove. This is what he does. Foi lá na NBA House no Rio de Janeiro em 2016 e ficou impressionado com o show de enterradas. Juntos, o Kemp e o Payton marcaram época no Seattle SuperSonics. Em 93, chegaram às finais do Oeste, mas caíram para o Phoenix Suns do MVP Charles Barkley. Em 1994, com a melhor campanha da temporada regular, os Sonics foram eliminados na primeira rodada dos playoffs para o Denver Nuggets. Foi a primeira vez que isso aconteceu na história da NBA. Likely upset, one of the great upsets in NBA playoff history. Em 96, juntos com o alemão Detlef Schrempf, Gary Payton e Shawn Kemp levaram o Seattle SuperSonics às finais da NBA contra o Chicago Bulls. O Luva teve a missão de marcar Michael Jordan. Tentou provocar o cara, chegou a enterrar em cima dele, mas não adiantou. O título ficou com o Chicago Bulls, mas pro Payton o que importou foi a enterrada, né? And then Michael come down. I'm gonna dunk on you. Dunk. Já em 97, Shawn Kemp foi trocado para o Cleveland Cavaliers. Schrempf foi embora em 99 e no meio da temporada 2002-2003, Gary Payton foi para o Milwaukee Bucks. Estava desfeito o time que marcou os anos 90. Sem eles, os Sonics chegaram aos playoffs em 2005. E depois disso, nunca mais. Essa parte da história é comum a todos os times. Temporadas ruins levam a boas escolhas no draft. The Seattle Supersonics select Kevin Durant from the University of Texas. Esse aí meio que dispensa apresentações, não é mesmo? Rittenauer kicks out to Durant. Does it again! Vamos lá, 2 vezes campeão da NBA, 2 vezes MVP das finais, MVP da Liga em 2014 e fez um belo discurso, inclusive, né? We wasn't supposed to be here. You made us believe. You kept us off the street. Put clothes on our backs, food on the table. When you didn't eat, you made sure we ate. You went to sleep hungry. You sacrificed for us. You the real MVP. O Kevin Durant é um fenômeno, mas essas imagens aí dele com a camisa dos Sonics dá até pra dizer que são raras. Afinal, Durant ficou 9 anos na franquia, mas só uma temporada em Seattle, porque em 2008 o time se mudou. O Thunder chegou em 2008 ao estado de Oklahoma, mais precisamente em Oklahoma City. E o nome Thunder, trovão em inglês, vem do fato da cidade ficar na área que é conhecida como o Cinturão dos Tornados. As tempestades são comuns por lá. E sabe o que mais acontece por lá? Escolhas de draft muito bem feitas. O Kevin Durant, como a gente já mostrou, chegou ainda em Seattle no ano de 2007. Na temporada seguinte, apenas 6 dias antes da mudança para Oklahoma, os Sonics escolheram Russell Westbrook from UCLA. Em 2009, o time já se chamava Oklahoma City Thunder e seguiu mandando bem no draft. James Harden of Arizona State University. É isso mesmo, a partir de 2009, o OKC tinha no time, ao mesmo tempo, Kevin Durant, Russell Westbrook e James Harden. Um prêmio de MVP de NBA para cada um na carreira. Westbrook sets up Durant for the two-hand. Oh my goodness!
E essa foi a única vez na história em que o time escolheu 3 futuros MVPs da NBA em 3 drafts seguidos. Bizarro, né? Com tantas estrelas, o Thunder parecia um time destinado ao sucesso. Só parecia. Em 2010, veio a primeira vitória em playoffs em Oklahoma. With Durant against Artest. Durant, a 2-on-1, a 3-on-1. Westbrook, hold! Misses, Gasol banks it in with 0.5 of a second remaining. Lakers by 1. Mas o time caiu para o Los Angeles Lakers, que seria o campeão daquela temporada. Na temporada seguinte, com Durant liderando o time em pontos, o OKC chegou às finais do Oeste contra o Dallas Mavericks. No jogo 4, o Thunder deixou escapar uma vantagem de 15 pontos nos últimos 5 minutos da partida, quando uma vitória empataria a série. Os Mavs acabaram vencendo e conquistando o título da NBA. Em 2012, finalmente a primeira final de NBA do Oklahoma City Thunder. Corner right, Durant, a step, elevates it, oh, he thumps down a vicious right hand. I know I've been around a long time, but that was impressive. High left side, LeBron James against Harden, one-on-one. He'll go right to the rack with it. Up and in, right off the window. Mas o Miami de LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh foi demais para as jovens estrelas do Thunder. No fim daquela temporada, James Harden acabou sendo trocado para o Houston Rockets. O time agora seria liderado por Kevin Durant, Westbrook e Serge Ibaka, uma referência defensiva. Steven Adams, especialista em rebotes, chegou no draft de 2013. O OKC passou a ter um dos times mais equilibrados, mas sofreu com seguidas lesões de seus principais jogadores e seguiu caindo nas fases decisivas dos playoffs. Mas nada foi tão dolorido para o torcedor do Oklahoma City Thunder quanto as finais do Oeste de 2016. O OKC enfrentava o Golden State Warriors dos Splash Brothers, Stephen Curry e Klay Thompson. O Thunder abriu 3-1 na série. Precisava apenas de uma vitória para voltar às finais da NBA, mas o Golden State Warriors venceu os 3 jogos restantes e seguiu para conquistar o título. Para piorar, ao final da temporada, Kevin Durant se tornou um agente livre e resolveu ir para onde? Justamente para o Golden State Warriors. Sem ele, a responsabilidade de liderar o time ficou toda com Russell Westbrook, que começou uma sequência de temporadas impressionantes. Westbrook teve um triplo-duplo de média durante toda a temporada 2016-2017, igualando o feito de Oscar Robertson em 1962. E também quebrou o recorde do Big O, de mais triplos-duplos na carreira. Números tão impressionantes que renderam a ele o prêmio de MVP da temporada. Nos anos seguintes, o OKC trouxe reforços, com destaques para Paul George e Carmelo Anthony. Mas seguia sendo o time de Westbrook. Em 2019, Russell Westbrook foi trocado para o Houston Rockets. Apesar da passagem de alguns veteranos, como o armador Chris Paul, o OKC tem apostado em um elenco mais jovem. Hoje, lideram o time o armador canadense Shai Gilgeous-Alexander e o ala pivô Chet Holmgren, draftado em 2022. Num passe maravilhoso, suculento. Infiltrou para mais 2 pontos. Será que eles serão os responsáveis por levar o primeiro título da NBA para Oklahoma? Essa foi a história do Oklahoma City Thunder aqui no Times da NBA. Até a próxima e fui!